pessoal que ainda está fora, que entrem, sejam bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui nesse momento, recebê-las, recebê-los a todos aqui, no História de Compra, marcar o início das nossas atividades letivas do programa de pós-graduação em Inglês. Até já. Bom, em nome da coordenação, eu cumprimento a todos, cumprimento especialmente as autoridades aqui presentes, a professora Dantiele Assunção Garcia, nossa colega, professora do PGL, está neste ato representando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o professor Geisler Rogers Flor Bertoloni, diretor do campus de Cascavel do Oeste, também aqui presente, obrigada pela sua presença. O professor Valdecir Soligo, nosso diretor do Centro de Educação, Comunicação e Artes, a professora Beatriz Helena Dalmolin, coordenadora geral do Núcleo de Educação à Distância da UniOeste, o professor Antônio Márcio Ataíde, nosso coordenador do curso de graduação em Letras. Cumprimento também a professora Clarice Corbari, coordenadora do Prof. Letras, o nosso mestrado profissional, e a todas e todos os professores do curso de pós-graduação em Letras e também do nosso curso de graduação em Letras aqui presentes. Cumprimento especial aos nossos alunos e alunas, ingressantes do programa, com quem já estivemos na manhã de ontem, para a reunião de boas-vindas, que estão aqui novamente, os nossos alunos e alunas de pós-graduação e também de graduação em Letras, que já estiveram com a gente em momentos anteriores, que estão retornando agora e que também estão presentes aqui nesta manhã. É um prazer recebê-los a todos. Bom, este é um momento muito especial, de receber também a professora Regina Dal Castanhe, que aceitou o nosso convite para estar aqui neste momento, para falar com a gente, fazer aula magna. E é um prazer recebê-la, professora. Muito obrigada pelo seu aceite, pela sua presença, por vir até nós e estar conosco nesta manhã. E também já anuncio que estará no período da tarde com o pessoal das linhas de literatura, na nossa disciplina de metodologia. O nosso programa ele está formando mestres e doutores, mestres desde 2003, então já tem uma longa caminhada, da qual, inclusive, faço parte, fiz o mestrado aqui, fiz o doutorado também. Em 2011, começou o programa de doutorado, e desde então o PPGL tem um compromisso com o desenvolvimento acadêmico, científico, tecnológico e cultural das regiões de abrangência da UniOeste, considerando fenômenos linguísticos, literários, culturais e de ensino, decorrentes da mobilidade própria de uma região de fronteira, sem desconsiderar a produção de conhecimento e temas de âmbito universal. Vocês, ingressantes de 2025, de mestrado e também de doutorado, agora fazem parte deste programa e deste compromisso, de formação e de atuação profissional, de inserção na educação pública e de qualidade. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, e esperamos contar com vocês também nessa empreitada, nesse compromisso. Bom, gostaria de chamar, para sentar aqui comigo, a professora Regina Dal Castanhe, e uma salva de palmas. Professora. Bom, gente, para quem não conhece a professora Regina, e reiterando também para aquelas e aqueles que conhecem, que já estavam, inclusive, pedindo seus autógrafos, trocando uma ideia aí no nosso café, então vou apresentá-la brevemente. Claro que haveria muito mais a se dizer, mas vamos lá.
A professora é doutora em Letras, Teoria Literária pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É professora titular livre da Universidade de Brasília e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Coordena o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea. Criou e editou por mais de 20 anos a revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Publicou, entre outros, os livros Um Retrato Sin Pared, Memórias, Ausências e Confrontações em la Literatura Brasileira Contemporânea, pela editora Mandacaru, em 2022. O Prego e o Rinoceronte, Resistências na Literatura Brasileira, que é de 2021, pela editora Zouk. Representação e Resistência em la Literatura Brasileira Contemporânea, pela editora Biblos, de 2015. Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, pela editora da UERJ, de 2012. E O Espaço da Dor, o Regime de 64 no Romance Brasileiro, da editora da UNB, em 1996. Hoje, a professora coordena um grupo de pesquisa intitulado Mapeamento Crítico da Narrativa Brasileira Contemporânea. É um grupo que, como a professora comentou com a gente, tem um número muito grande de pesquisadores, de colaboradores, né, espalhados pelo Brasil, que trabalha com uma quantidade muito grande também de obras, né? Então, um projeto bastante robusto, né, do qual provavelmente a professora vai falar um pouquinho para a gente também no período da tarde, na disciplina de metodologia, né? Mas nessa manhã, a professora falará a respeito das cercanias do humano, literatura, política e estética. Então, professora, muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todas, todos. Um prazer imenso estar aqui. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da professora Maricélia, do Programa de Pós-Graduação em Letras. Agradecer a acolhida ontem no aeroporto, no jantar muito simpático do professor Alexandre e da professora Lourdes também. Foi muito simpático, muito agradável. Um bom começo de trabalho, né? Nessas relações são muito importantes. É uma alegria e uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, um prazer imenso, de verdade. Eu trouxe um texto mesmo, né? Eu sou uma pessoa de texto, mas eu já queria alertar, como eu acabei de entregar um novo livro para o meu editor, Momento Merchandising. Ele sai em janeiro do ano que vem, já está todo pronto. E é uma história da literatura brasileira contemporânea, contemplando apenas a parte da narrativa, né? Eu sou especialista em narrativa, não nos outros. Então, eu tenho... são 15 capítulos e 15 percursos diferentes, que abrangem a narrativa brasileira de 1970 aos dias de hoje. Quando eu comecei, eu dizia, são os últimos 50 anos, e aí agora eu me dei conta que eu tenho que revisar todo o livro e colocar 55 já, né? A gente já deu mais uma acelerada, aí o tempo passa, o contemporâneo vai ficando velho, né? A gente tem que ir correndo atrás o tempo inteiro. Então, eu fiquei, como são textos novos, eu fiquei em dúvida sobre o que eu escolheria para trazer para vocês. Cada capítulo abrange, então, narrativas que vão... temas diferentes, e acompanhando narrativas que vêm dos anos 70, até às vezes do final dos anos 60, até os dias de hoje, né? Então, são 15 trabalhos, e eu fiquei muito em dúvida, e acabei decidindo pelo último capítulo, que é que eu fecho o livro, que é justamente sobre essas relações do humano com o não humano, né? Com o além do humano, na verdade, com o entorno, né? Tudo aquilo que está à nossa volta. A ideia, então, abordar a relação de homens e mulheres com as plantas, os rios, com os animais e também com os objetos que nós mesmos fabricamos e que são rastros de nossas existências na Terra. Em suma, eu queria falar aqui sobre as cercanias do humano em tempos tão absurdamente desumanos, né? Tão desastrosos até.
Mas antes eu queria ressaltar que pensar a produção literária atual envolve sempre uma reflexão sobre seu entorno e suas circunstâncias, sobre a situação política e as desigualdades que nos limitam, sobre as disputas pela legitimidade e autoridade de quem fala, sobre as estratégias poéticas encontradas para dizer desse mundo, seja para confrontá-lo ou para dar abrigo aos que não têm lugar aqui. Tudo isso tem contexto, tem uma continuidade, ainda que marcada por rupturas e transgressões. Portanto, qualquer trabalho que tenha a pretensão de construir uma história da nossa literatura precisa, necessariamente, abarcar a história do país, com seus desacertos e seus inconvenientes, sua violência e suas esperanças. Precisa também acompanhar as principais discussões estabelecidas dentro da sociedade e observar como a literatura reagiu política e esteticamente a elas. Só assim podemos chegar mais perto de compreender esse material complexo, contraditório e incerto que diz de nós e daqueles com quem compartilhamos o mundo. Eu pretendo apresentar a discussão proposta aqui em alguns blocos. Como se trata de um resumo de um capítulo, um resumo de um trabalho extenso e bastante panorâmico, eu vou citar vários textos, mas de forma muito breve. Eu espero não estilhaçar demais os meus argumentos. E fica o convite, então, para ler um livro, quando ele estiver pronto. Em um primeiro momento, eu vou lembrar de alguns autores que pensam essas relações com o entorno de modo, digamos, mais filosófico. Em um segundo momento, pretendo refletir sobre um conjunto de textos que lidam com a questão, inserindo-a no cotidiano das personagens, de maneira mais rotineira ou mesmo metafórica. Depois, vou focar rapidamente em textos que trazem a representação da violência nesse espaço, especialmente contra os animais, mas não só. Por fim, a discussão se expande também para a presença dos objetos que largamos pelo mundo, como lixo, mas também como marcas de nossa passagem por ele. Viver é ir entre o que vive, dizia João Cabral de Melo Neto. Nosso corpo se move, absorve e interage com o mundo a partir dos nossos sentidos, em contato com tudo que existe à nossa volta. Cheiros, ruídos, o vento, movimentos quase imperceptíveis, um pequeno animal que corre, folhas que caem, o calor que se transforma em suor, a sensação de equilíbrio ao brincar no meio-fio, o sabor da goiaba verde, a sirene da polícia, a poeira, um menino que chora. O que vive incomoda de vida o silêncio, prosseguia o poeta. Assim, nada que tem vida nos é alheio. O rio, as árvores, a erva daninha, o carcará e o gato no telhado, a moça que vende brigadeiros na rua, os malabaristas ao pôr do sol. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso, concluía o poeta. Mas nós pisamos em cima, arrancamos, envenenamos, arruinamos. Muitas vezes não reconhecemos como vida o que nos cerca, ou simplesmente somos perversos, ou desleixados, ou lucramos muito com a sua destruição. Já em 1982, começando aqui com os textos, Sérgio Santana, em um conto chamado Conto, Não Conto, armava diante do leitor o cenário de seu texto para colocar em questão nossa presença no mundo. Erguia, aos poucos, a partir do vazio, um espaço possível. Folhas secas, arbustos, água escorrendo, uma cobra, insetos, nenhum ser humano. Ao colocar vida ao redor, se perguntava como falar dela sem o elemento humano, sem esse corpo que sente, ouve, vê, é picado pelos insetos. O que é silêncio, ou um zumbido de um inseto, sem ouvidos que os interpretem e diferenciem? O narrador de Santana problematiza justamente a ideia de que o mundo só existe em função das pessoas que o habitam, que sem a nossa percepção da realidade, ela não se sustentaria. E mesmo que o sofrimento de outros seres, um cavalo, um macaquinho, animais que ele inclui dentro desse cenário, pode ser visto como menos terrível do que o sofrimento de um ser humano. Ele termina o texto ironizando, dizendo, tudo aqui é texto, não se preocupe, é tinta sobre papel.
O leitor pode seguir despreocupado, ignorando, então, as indagações que eram feitas no texto. Elas continuam sendo ignoradas, né, como vemos aqui em volta. Décadas depois, em 2013, Joca Rainer Sterron voltou ao tema, mas ele inverteu tudo, esvaziando o espaço em vez de preenchê-lo. No romance A Tristeza Extraordinária, do Leopardo das Neves, seu narrador, um escrivão de polícia, ganha de presente um livro que conta a história dos Comanches dos Estados Unidos, mais especificamente de um líder, Quanah Parker, que sonha retirar seu povo da reserva e levá-lo de volta às pradarias, largando a agricultura e o sedentarismo e saindo outra vez para caçar bisontes. Ele consegue reunir o povo, sair da reserva e atravessar, então, o país inteiro em busca justamente daquilo que definia a sua existência, a sua identidade, né, que é essa relação com o meio ambiente, com os animais. Mas, quando eles chegaram no seu lugar, eles se encontraram apenas uma imensa planície coberta de ossos de bisontes. Nenhum animal galopava no horizonte. A vida, como eles conheciam, não existia mais. Os índios montaram, então, em seus cavalos e voltaram, cabisbaixos, para a reserva. E o narrador diz, o texto dizia, né, lá eles morreram. No entanto, já haviam morrido antes, com os bisontes e o modo de vida que representavam. Essa história, no livro, tem várias implicações dentro da narrativa. Da narrativa do próprio escrivão, ele é o narrador, né? Esse escrivão acompanha um caso de assassinato no zoológico da cidade. Tudo no livro gira em torno da tristeza, da sensação de estar deslocado. O leopardo do título, que também veio de muito longe, apaixonado, a tristeza do leopardo do título, que também veio de muito longe, apaixonado pela voz de uma mulher que cantava, do taxista, que adestra seus Rottweilers para matar, de uma criatura estranha que se esconde dentro de uma capa de chuva vermelha. Aos poucos, as narrativas vão se juntando, reunindo personagens que parecem ter perdido o seu lugar no mundo, ou sua capacidade de alcançá-lo no entorno. Doença, exílio, perdas, traumas de infância, o sofrimento, tudo parece criar uma barreira entre as personagens e a vida lá fora. Mas elas não estão indiferentes. E como os Comanches, sabem que sua existência no mundo depende da sua conexão com o não humano. O entorno, explicava a filósofa Marta Tafala, é um território que podemos habitar e no qual podemos realizar todo tipo de atividades. Enquanto estamos nele, ele nos rodeia, nos envolve, e as coisas que nele acontecem nos afetam. Com o tempo, podemos fazer parte disso. Os entornos são multissensoriais e, por isso, precisamos de todos os nossos sentidos para percebê-los e apreciá-los. Em suma, o entorno é aquilo na qual está embebida a vivência humana e que dá forma à nossa experiência no mundo. Essa experiência é que parece impossível para uma outra personagem, que um terceiro texto, para fechar essa discussão, né, mais filosófica, como eu falei para vocês. A personagem é a jovem Aleli, protagonista do romance Maria Altamira, da Maria José Silveira, publicado em 2020. Em poucos segundos, do alto de um morro, essa jovem vê o seu povoado ser destruído em uma avalanche de neve, lamas e pedras. Também nesse livro, como do livro do Terron, paira a sombra da realidade histórica. Em maio de 1970, Yungay, no Chile, foi completamente soterrada. A personagem de Maria José Silveira tem apenas 16 anos e perde todos os seus parentes, incluindo sua filhinha, de quem só sobra um lenço vermelho que ela usava para carregá-lo. Sem horizonte e sem chão, ela parte em direção a lugar nenhum. Embarcando em ônibus, caminhões, andando a pé sem rumo certo, mas sempre seguindo adiante, atravessando desertos e países. As paisagens vão mudando ao seu redor sem que ela se dê conta. Somente muito tempo depois, já na Bolívia, uma música ao longe começa a penetrar seu corpo, reintegrando-a, de algum modo, à vida.